Era uma vez um país chamado Ratolândia. Ratolândia era um lugar onde viviam ratinhos. E todos os ratinhos que ali viviam brincavam, trabalhavam, se divertiam e morriam. E eles, os ratinhos, viviam da mesma maneira que você e eu vivemos. Eles também tinham um parlamento, um congresso, e a cada 4 anos tinham eleições e eles iam até as urnas e votavam. E alguns ratinhos até pegavam carona em caminhões e ônibus para irem votar. Na verdade, essa era uma aventura que eles tinham a cada 4 anos, igualzinho a gente, como eu e você. E em todas as eleições, todos os ratinhos iam até as urnas e elegiam um governo. Elegiam um governo formado por enormes e gordos gatos pretos. Você pode achar estranho que ratos elejam um governo de gatos, não é? Mas ninguém podia dizer nada contra os gatos. Eles eram até bons rapazes. Eles conduziam o governo com dignidade, aprovavam boas leis. Eram boas leis, só que eram boas leis para os gatos. Mas essas leis que eram boas para os gatos não eram lá muito boas para os ratos. Por exemplo, uma das leis dizia que a porta das casas dos ratos tinha que ser suficientemente grande para que lá coubesse a pata de um gato. E não era só essa não, tinha uma outra lei que dizia que os ratos só podiam caminhar a uma certa velocidade para que os gatos conseguissem o seu almoço sem muito esforço físico. Bom, todas estas leis eram ótimas leis para os gatos, mas eram muito duras para os ratinhos. E por conta disso, a vida dos ratos era cada vez mais difícil. E aquilo foi chegando a um ponto tal em que os ratos, já não aguentando mais, decidiram que alguma coisa tinha que ser feita. E então eles foram em massa às urnas, votaram contra os gatos pretos e elegeram os gatos brancos. Sim, os gatos brancos, porque os gatos brancos tinham feito uma campanha fantástica. E nos seus comícios, eles disseram que tudo que a Ratolândia precisava era de mais visão. E disseram mais, disseram que o problema da Ratolândia são as entradas das casas dos ratos, que são redondas, e que se fossem eleitos, fariam entradas quadradas em todas as casas. Pois bem, foram eleitos, ganharam a eleição e assim fizeram. E as entradas das casas dos ratos ficaram quadradas, e quadradas ficaram com o dobro do tamanho das entradas redondas, e agora os gatos podiam colocar lá dentro suas 2 patas. E a vida foi ficando cada vez mais difícil, mais dura do que nunca. Até que, quando não suportando mais aquela situação, na próxima eleição os ratos votaram contra os gatos brancos e na outra eleição elegeram novamente os gatos pretos para logo na próxima eleição voltarem com os gatos brancos e depois na outra com os gatos pretos. Eles até tentaram uma vez com metade gato preto e metade gato branco. Chamaram isso de governo de coligação. Teve uma vez também que eles tentaram um governo com gatos malhados. Eram gatos que tentavam falar e agir como os ratos, mas eles continuavam como gatos, porque eles comiam os ratos. Como vocês podem ver, o problema não estava na cor dos gatos, o problema estava no fato de serem gatos. E porque eram gatos, eles naturalmente defendiam os direitos dos gatos e não o direito dos ratos. Até que um dia apareceu um pequeno ratinho que tinha uma grande ideia. Ele conseguiu mobilizar todos os ratos para expor a sua ideia. E o rato líder fez uma reunião e pediu a atenção de todos os companheiros para ouvirem a ideia desse ratinho genial. E o ratinho, com muita convicção, disse a todos: companheiros, por que nós continuamos a eleger um governo composto por gatos? Por que nós não elegemos um governo composto por ratos? Os ratinhos olharam um para os outros. Ouviu-se um sonoro "oh!". E em seguida uma voz lá no meio disse: tu és um comunista! Chamem os gatos! E vieram os gatos fardados
e pegaram o ratinho. E o ratinho, esperneando na mão dos gatos fardados, gritava a todos os pulmões: vocês podem prender um rato, podem prender um homem, mas nunca poderão aprisionar uma ideia. E os gatos o levaram. Mas a ideia do ratinho permaneceu.